Deixa eu chamar já o Luiz Zanin, que já está aqui conectado com a gente. Eu vi que muita gente mandou mensagem falando sobre o Leandro Fortes, falando sobre como curte os comentários dele. Vou dar uma lida depois em tudo, tá bom, pessoal, se rolar tempo. Oi, Zanin, tudo bem com você? Beleza, e você, tudo bom? Tudo ótimo, Zanin. Vamos lá, ano está chegando ao fim, última participação do Zanin aqui com a gente também, nesse ano que foi caótico, falava agora sobre esse caos na política, mas para os cinemas também foi um ano bastante caótico, com restrição de não poder ir às salas de cinema, com adiamento de estreias. Queria que, vamos finalizar assim, o ano falando um pouquinho, primeiramente, sobre isso, sobre essa situação de cinema nesse ano, expectativas para 2021. Com a vacina, as pessoas vão voltar aí aos cinemas? Ou esse meio virtual vai se consolidar de fato? As pessoas vão passar a buscar muito mais filmes aqui virtualmente? Como que vai ser, Zanin? Olha, Thalita, o ano realmente foi muito problemático para o cinema, para todas as atividades em geral. Mas para as atividades artísticas, e que dependem de que as pessoas, dependem de aglomeração de pessoas, dependem de público, foi mais dramático ainda, né? Aconteceu com o cinema, com o teatro, com shows, com música, com futebol, com tudo isso, né? Com todas essas atividades. E o cinema, como todos nós sabemos, ele conseguiu fazer com que os filmes chegassem ao público através da tecnologia do streaming, que já estava chegando lá, independentemente de pandemia, qualquer outra coisa, já estavam chegando, já estavam realmente sendo aquilo que se espera que seja no futuro o consumo de cinema, né? Mas, com a pandemia, houve uma aceleração disso aí. Houve uma aceleração dessa tendência, né? As plataformas de streaming, as mais famosas, lucraram e se expandiram como nunca. Outras surgiram, outras que não estavam ainda no ramo, como é o caso da gigantesca Disney, chegaram, agora estão chegando, vão disputar espaço. Então, o que nós ainda não sabemos, ainda não temos a nossa bola de cristal, está um pouco embaçada nesse sentido, é saber que quando a pandemia desaparecer, as pessoas estiverem vacinadas e desaparecer o medo das pessoas se reunirem em público, se esse público cinéfilo que vai ao cinema, ele voltará na mesma medida de antes, ou ele já estará, vamos dizer assim, mais acostumado ao consumo de filmes dentro da sua própria casa, ou com amigos ou familiares, através do streaming. Eu já disse aqui para você, em outra oportunidade, que eu entendo que a experiência do cinema em sala, na tela grande, escurinho, com o público e tudo mais, é uma experiência absolutamente insubstituível. É a experiência, vamos dizer assim, é a experiência ideal do cinema. E ela não será substituída, na minha maneira de ver, nunca. Mesmo que você tenha um tremendo home theater em casa, uma tela grande, imensa, que a qualidade do streaming seja ótima, que você tenha um som maravilhoso, eu acho que tudo isso ainda será uma pálida experiência perto da experiência da sala de cinema. Agora, nós não sabemos o quanto essa experiência foi e está sendo atingida por essa necessidade do distanciamento social que nós estamos vivendo durante a pandemia. Eu acho que isso nós vamos aprender aos poucos, quando o público for retomando, de fato, as salas, se nós vamos ter uma demanda tão grande quanto a que a gente tinha antes, né? Eu acho que é uma coisa para a gente ficar observando ainda, né? Vendo como isso vai se processar, mas para não te dizer que eu fiquei em cima do muro, a minha impressão é a seguinte, que as duas formas de ver cinema vão conviver. Eu acho que tem certas coisas que vieram para ficar. Eu acho que o público já estava descobrindo que uma maneira legal também, não ideal, mas legal também, de consumir cinema, de ver filme, de ver série e tudo mais, é dentro da sua casa. E isso eu acho que veio para ficar. Eu acho que não há dúvida quanto a isso. Nós não sabemos em que proporção isso virá para ficar. Mas eu tenho meu feeling, a minha sensação é de que essas duas formas vão conviver. Vai sempre ter um público que vai querer ir à sala de cinema mesmo, porque a gente tem que pensar, né, Thalita, que
que a sala de cinema não é apenas você não vai lá só para ver um filme, é uma experiência social também. Você Claro. vai com um amigo, namorado, namorada, depois você sai para tomar um chopp, um refrigerante para discutir o filme. Tudo isso faz parte de um grande programa social de encontro. Os seres humanos estão agora distanciados por uma necessidade sanitária. Nós não fomos feitos para viver distantes uns dos outros. Nós somos animais gregários, né? Nós gostamos da companhia dos nossos semelhantes, né? Então, e o cinema é um desses pontos de encontro maravilhosos. Então, houve esse sofrimento todo nas salas de cinema, e também, eu devo dizer para o público também, dos festivais de cinema, né, que aconteceram. Vários deles foram cancelados, outros se realizaram de maneira através de streaming ou TV por assinatura, né? Aconteceram, apresentaram seus filmes, mas eu garanto para vocês, eu que sou um habitué de festival de cinema, eu rodo 10, 12 festivais de cinema a cada ano, também é uma experiência que você não tem de acompanhar um festival dentro da sua própria casa, sem ter o público. Se você não vê a reação do público aos filmes, os debates são feitos, também mantiveram os debates através de Zoom, dessas plataformas de encontro, né? São legais, é uma maneira da gente sair, foi uma maneira da gente sair do isolamento, que eu acho que foi muito legal, mas não é a mesma coisa. Você vai para um festival, você pega um avião, vai para outra cidade, você encontra o pessoal da cidade, você encontra amigos, isso estou falando da parte como jornalista, né? Você encontra amigos do país inteiro, quer dizer, é uma coisa que absolutamente não é substituída pela experiência da TV. Então o cinema sofreu muito com isso. Agora, eu acho que atravessou esse ano catastrófico de uma maneira até que razoável, até que me surpreendeu. Muitos filmes ainda foram lançados, mais do que eu esperava, quer dizer, muito menos do que deveria ter sido, mas muito mais do que eu esperava. Poucos festivais cancelaram suas edições, a maioria conseguiu fazer com edições online, quer dizer, pelo menos mantiveram a presença no calendário cinematográfico nacional. E nós vimos os nossos amigos, entrevistamos os nossos artistas favoritos, os nossos diretores, conversamos com eles, mesmo que seja pelo distanciamento dessas conexões online, que nem sempre funcionam ao contento, é bom que se diga, né? Então, quebramos o galho e chegamos inteiros ao fim desse ano aqui. Chegamos inteiros com muita saudade dos amigos, muitas saudades dos festivais, das sessões presenciais, mas também com muita esperança para o ano que vem. Você falava sobre o cinema, sobre ir às salas de cinema, e para mim é isso, é pela experiência, é o passeio. É igual você fazer uma comidinha em casa, fica legal, bacana, às vezes é bom, mas ir no restaurante também é o passeio. Então, para mim é pela experiência, é claro, não é só ir lá assistir o filme, não é só o consumo daquele filme, daquela comida, enfim. É pelo passeio, é pelo social, total. Exatamente, exatamente. Diga. Vamos falar sobre as estreias? Diga. Então vamos. Bom, vamos lá. Olha só. As estreias. Vou chamar aqui o primeiro. Estreia. Tá. Temos estreia de Querência, de Elvésio Marins Júnior. É um drama, né? Enfim, que achei ele assim meio paradão. Me dá a sua opinião. Eu vi só o trailer, na verdade, eu não assisti o filme, mas achei um trailer meio paradão, fala bastante sobre essa vida no interior, né? Parece ser bastante poético, imagens muito bonitas. Como que você viu esse filme? Olha, eu gosto muito. Ele é típico da escola mineira de cinema atual, dos jovens realizadores, né? Eles trabalham com um tipo de cinema que é isso mesmo, é um cinema muito sensorial. Ele quer fazer com que você entre naquela atmosfera na qual se desenvolve a trama do filme, né? E aí, no caso do Querência, do Elvésio Marins, era de tentar dar uma checada no universo rural. Como é que é o tempo do universo rural, né? Como é que é o tempo do pessoal que fica em contato com a lavoura, em contato com o gado, em contato com uma temporalidade diferente.
se você está esperando um filme assim muito rápido, muito cortado, que acontece muita coisa, você corre de fato o risco de se decepcionar. Agora, o meu conselho é o seguinte: tente entrar no que o filme está te oferecendo. Ou seja, um tempo diferente daquele tempo que é o nosso tempo normal, urbano, que vivemos sobrecarregados, fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mesmo durante o confinamento, a gente continua fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Esse é um filme que tenta te arrancar desse hábito, né? E te joga no universo assim, em que as coisas fluem de uma maneira mais plácida, né? Tem uma história de um vaqueiro que tenta ser aqueles locutores das festas de peão de boiadeiro, né? E as coisas vão acontecendo na vida dele. Assim, existe ação também, não quero dar spoiler, mas existe ação também. Existe um assalto lá com algumas consequências e tal. E o filme é isso, né? O filme quer te levar para aquele ambiente. Como sempre, como toda obra de arte, e o cinema em particular, você tem que contar com a cumplicidade do espectador. Se o espectador não se deixar levar pelas mãos, se deixar conduzir para uma atmosfera que não é a originária dele, ele não consegue, como a gente fala, às vezes não consegue entrar no filme, né? Eu não entrei no filme. Isso não é obrigatório. Às vezes o filme é ótimo e você está num ponto da sua vida que você está pedindo uma outra coisa. Esse filme te faz essa proposta. A minha sugestão é: tope essa proposta, dê uma chance ao filme e veja se consegue entrar no tempo dele. É legal. Que bacana, além de nos mostrar, nos apresentar o filme, você fala sobre como a gente curtir essa experiência. Achei ótimo, é isso, se deixar levar pelo filme, super bacana. Vou aproveitar essa dica quando for assistir também. A outra estreia é O Barco. Deixa eu pegar aqui, Petrus Cariri é o diretor, é do Novo Cinema Cearense. Conta pra gente. Também, é engraçado que são essas coincidências, nada disso é combinado, mas são dois filmes de dois lugares diferentes do Brasil, Minas Gerais e Ceará. Eu não estava na praia no dia de diretores que tem uma proposta nova de cinema. O Petrus Cariri, ele é filho de um grande realizador cearense chamado Rosenberg Cariri, que tem uma grande trajetória no cinema brasileiro, e o filho dele, o Petrus, começou como fotógrafo e depois deu seguimento à carreira dele dirigindo filmes. Ele já tem 4, 5 filmes de longa-metragem. É um talento esse menino, né? E ele também ele entra numa proposta aí de um universo que é um universo meio de fábula, meio de um ambiente numa vila de pescadores, de uma mulher que tem 26 filhos, cada um para uma letra do alfabeto. Daí acontece um naufrágio, chegam outros personagens e o cotidiano desse vilarejo vai se alterando. Eu chamaria muita atenção também, não tanto para a história, mas com a maneira que esse filme é feito, como ele é conduzido, qual é a concepção mesmo de estética dele, da fotografia principalmente. Não por acaso, como eu te falei, o Petrus começa a carreira dele como um fotógrafo. Ele é um cara assim que entende tudo de fotografia. E eu conversando com ele me dizia o seguinte, que ele procurou ao máximo usar as luzes naturais para iluminar esse filme. Então são as luzes, a luz do sol durante o dia, e à noite, numa vila de pescadores, os candeeiros, as velas, a pouca luz que ele dispunha, ele usou essa pouca luz, ao invés de colocar rebatedores e refletores e tal, e fazer uma fotografia mais chapada e tal, ele faz uma fotografia, quer dizer, aproveitando das luzes naturais. É muito bonito se você vê o filme assim, você vê quadro a quadro, às vezes parece que você está diante de pinturas mesmo, sabe? Tão elaborados que é. E outra coincidência, esses dois filmes são de 2018, eu vi esses dois filmes em festivais. E só agora, no final de 2020, eles estão chegando ao circuito. Para você ver também que a trajetória dos filmes brasileiros no cinema, no nosso circuito exibidor,
não é fácil, e isso não se deu apenas por causa desse ano excepcional de pandemia. Normalmente é assim, os filmes, principalmente esses filmes que são filmes mais elaborados, são filmes que a gente chamaria assim de filmes de arte e tal, esses têm mais dificuldade em encontrar, às vezes, um cantinho, uma salinha de cinema lá para os exibir. Então, vale a pena aproveitar também, porque os dois são filmes bastante diferentes do cinemão comercial, que a gente está mais habituado e que passa também na televisão e no Netflix da vida e tudo mais. E são duas experiências cinematográficas bastante legais de dois jovens realizadores, ambos muito talentosos. Os dois estão em exibição em salas de cinema. É só jogar ali no Google que dá para saber quais são as salas, para que você possa ter essa experiência, então. Das estreias, a gente passa para os festivais. Está em andamento um dos que é um dos mais importantes de todos aqui no Brasil, que é o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Acaba agora dia 20, né? Tá aí, Isso. dá para assistir, tem coisa que... Tem filmes pelo Canal Brasil e também por streaming, é isso, né, Zanin? É isso, deixa eu explicar. Os filmes da mostra competitiva principal, os longa-metragens, são exibidos sempre às 23 horas no Canal Brasil, que é a única chance que você tem de ver, o Canal Brasil. Eles não ficam, não são streaming. E o resto do filme, os filmes em curta-metragem, da mostra de curta-metragem, os filmes da Mostra Brasília, que são filmes de produções do Distrito Federal, esses são encontrados no streaming, canais Globo, você procura lá, Canal Brasil também, tem o Canal Brasil Play, e eles estão lá, tem a gavetinha lá, e você pode ver se quiser. Então são essas duas formas de ver, de acompanhar o festival. Fora aí, um Google lá, entre no site do Festival de Brasília e vocês vão ver que está tendo, assim, todo dia de manhã está tendo o débito dos filmes com os realizadores e com os atores, atrizes, fotógrafos, o pessoal técnico do filme também, todo dia de manhã. E tem várias outras mesas também discutindo não só o cinema brasileiro, como ligados ao cinema.